Muitos casais se preocupam com essa amizade que é construída. Porque ao mesmo tempo que entendem, né, tanto o marido quanto a esposa, ao mesmo tempo em que os dois entendem que é importante sim ter o companheirismo, ter a cumplicidade, né, ali no casamento, eles percebem que somente isso não sustenta a relação. Somente isso não é suficiente para ter um casamento duradouro e um casamento feliz. Não só duradouro, mas feliz também, né? A gente quer que ter as duas coisas. Então, quando um casal entra nesse momento em que percebe que se tornaram só amigos, aí que a coisa começa, né, a ficar estranha, aí que os dois começam a se questionar e se preocupar com o rumo que esse casamento tá tomando. E é aí que mora a grande confusão. Por quê? Muitas pessoas acabam confundindo essa amizade que se cria entre homem e mulher com a falta de amor. Muitas pessoas acham que o fato de existir essa amizade significa que o amor acabou. Então essa confusão ela é muito presente entre os casamentos. Inclusive, casamentos acabam por esse erro de entendimento. Eu conversei há pouco tempo com uma conhecida minha, que a gente estava conversando sobre relacionamento, e ela estava me contando ali sobre o relacionamento dela atual, né? Que ela tem problema com esse atual namorado, ela acha que eles são muito diferentes, ela acha que ele não tá na mesma conexão que ela, no sentido de ela tá sempre querendo algo mais da vida e ele tá sempre sossegado. Então ela percebe que eles são muito diferentes e ela tava me contando justamente isso. Só que aí ela me disse que esse namoro ele é recente, ela já tem lá os seus 35 a 40 anos e ela me confessou que esse é um segundo namorado que ela tem, porque ela se separou, já tem um tempo, já tem uns anos que ela se separou. E ela se arrepende de ter se separado. Inclusive, foi ela mesma que pediu o divórcio. E aí a gente entrou nesse assunto, né? Inclusive, quando eu saio, assim, pra... Olha o Thor aqui no fundo. Só descansando, né, Thor? Quando eu saio pra conversar, assim... Que eu saio pra fazer alguma coisa, eu sempre acabo entrando nesse assunto de casamento. As pessoas me perguntam bastante sobre isso. E a gente entrou nessa questão do relacionamento anterior dela. O porquê dela ter se separado. E ela me contou que eles se davam super bem, eles eram super parceiros, super companheiros, saíam juntos, se divertiam juntos. Só que quando chegava em casa, ali no mesmo teto, eles não tinham mais essa conexão íntima de homem e mulher. Isso acabou se perdendo. E ela começou a se perguntar, justamente isso que eu trouxe para vocês. Será que o amor acabou? Será que agora só restou uma amizade? E aí ela ficou com essa pulga atrás da orelha e ela falou pro marido, olha, vamos procurar uma terapia de casal para ver o que está acontecendo, o que a gente pode mudar aqui no casamento. Só que ele não aceitou. Ele falou, não precisa, isso é besteira, não, tá tudo bem entre a gente, não precisa disso não. E ela deixou, foi deixando. E aí começaram a acontecer uma série de coisas depois dessa primeira percepção que ela teve, que aí levou o casamento dela pro divórcio. E aí eles se separaram. Hoje ela tá com esse namorado, né, tentando se entender com ele. Ele se casou novamente, ele já tem filhos desse outro casamento. Só que ambos, um já disse pro outro que ainda se amam. Que se arrependem mesmo de ter... Ela, né, ela não falou pra ele, mas ela falou pra mim. Que ela se arrepende de ter se separado. Então, essa é uma história que ela tinha tudo pra ter um final feliz se eles tivessem buscado ajuda naquele momento. Então, se você tá passando por isso agora, se você tá com essa pulga atrás da orelha, que vocês se tornaram apenas amigos, aproveita essa oportunidade que você tá tendo aqui, porque ela falou pra mim, ela falou, Carol, se eu tivesse percebido isso naquela hora, eu não tinha pedido o divórcio. Eu achei de verdade que o amor entre a gente tinha acabado. Por isso que eu pedi o divórcio. Então, você vê, né, o quanto que a vida dela não poderia ter tomado um rumo diferente. Ela tem o sonho de ter filhos, ela ainda não tem com esse atual namorado, porque ela ainda não sente segurança e confiança, não tem estabilidade de um relacionamento para poder ter uma criança, mas era o sonho dela ter um filho. Então, olha o quanto ela tá adiando os sonhos dela, porque ela não teve o entendimento que precisava ter naquele momento.
E outra coisa muito importante que eu preciso destacar para vocês é que essa questão do homem nunca querer essa ajuda é uma coisa que impede o casal de voltar a se entender. É justamente por isso que no Elo no Lar é o meu treinamento em que eu ensino mulheres a recuperar o casamento. É justamente por isso que no Elo no Lar eu ensino mulheres. Porque quantos relatos eu escuto de casais em que a esposa sugeriu, olha, vamos fazer uma terapia de casal. E o homem sempre falava, não precisa, não, isso é besteira, não, isso não vai dar em nada. Quantos relatos eu escuto justamente sobre isso. E é por isso que eu ensino mulheres. E o homem, ele fala isso, pode ser por vários motivos, mas dois motivos principais ele acha que realmente ele não vai conseguir ajuda, uma terapia de casal não vai ajudá-lo. E o segundo motivo, que eu acho que é o mais comum, é que ele tem vergonha de expor essa situação para as pessoas. Tem vergonha de estar num lugar junto com a esposa falando da intimidade deles, né? A mulher, quando ela vai procurar terapia de casal, ela vai porque ela sabe que aquilo é o que, né? Ela tem aquilo para salvar o casamento dela. Se não é aquilo, ela tem que se separar. Então, mesmo que ela tenha vergonha, ela vai mesmo. O homem não. O homem já é mais retraído e ele não aceita. Por isso que a mulher aprender esse passo a passo que eu ensino no método do Elo no Lar, ela consegue aprender e aí sim ela leva esse aprendizado pro dia a dia do casal, né? E foi justamente o que ela me falou. Se ela tivesse percebido isso antes, ela não teria se separado. Mas enfim, né? É importante vocês não confundirem essa amizade que é criada aí no casamento de vocês com a falta de amor, com a ausência